Bom dia para você, são exatamente 5 horas e 40 minutos da manhã e eu convido você mais uma vez àquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo, aquele nosso caminhar conversando de Jesus a respeito do reino de Deus, do mundo da espiritualidade, né? E hoje um dos momentos que nós queremos partilhar é aquilo que São Paulo fala em uma de suas cartas, dizendo assim: pais, não irritei os vossos filhos para não desanimá-los, e filhos, não irritei os vossos pais. Diante dessa palavra, meu amigo, minha amiga, Jesus, através do Espírito Santo, vem dar toda uma orientação ao ser humano a respeito de uma coisa que se pouco fala nos dias de hoje, que é a respeito da liberdade, do respeito, da educação, porque infelizmente nos meios de comunicação pouco se fala a respeito disso, pelo contrário, os exemplos que são dados sempre ao contrário, daqueles que optaram por um comportamento aonde eles vivem quebrando a liberdade do outro. Através de quê? Através de várias coisas. A gente vê, por exemplo, as cenas negativas que acontecem no ser humano, mas só um momento. Então, por exemplo, você vê lá, né, uma matéria dizendo assim: o homem apanhou na rua, apanhou. Aí todo mundo olha aquele momento, fica assim condenando e a favor de quem apanhou. Mas não se sabe o que aconteceu por detrás daquilo. Será que aquele homem, antes de apanhar, ele não fez algo grave para que ele apanhasse? Não estou querendo dizer aqui que é certo bater e que é certo apanhar, não é isso. Mas eu estou querendo dizer do ser humano que quebra o respeito e invade a vida do outro. Aquela velha história, por exemplo. Então tem lá uma pessoa que ela fica diariamente. Isso foi até um fato que aconteceu pouco tempo atrás, né? Um homem que ele começou a tirar foto da família que morava perto da casa dele, de um dos vizinhos, e tirava foto. Um dia foram lá um grupo de pessoas e bateu nesse homem, espancou ele. É claro, ninguém deveria ter feito isso, não é certo. Mas a pergunta é a seguinte: será que em toda essa situação não houve a quebra de liberdade por parte desse homem que ficou importunando o vizinho, tirando fotos, né, comentando, falando mal? Então veja bem, meu amigo, às vezes o erro não está no outro, está na gente mesmo. Então nós precisamos nos policiar com relação a essa liberdade, a esse respeito mútuo que deve acontecer. Nós vivemos numa sociedade onde não existe ética, não existe esses conceitos virtuosos. Pra você ter uma ideia, meu amigo, a gente que faz história, a gente sempre está por dentro, né, dos acontecimentos da vida do ser humano. Na Grécia Antiga, as crianças nas escolas, elas eram educadas desde pequeno a respeito das virtudes. Elas aprendiam o respeito, a não roubar, a educação. Elas aprendiam sobre as qualidades, os defeitos, os limites. A criança, principalmente na época antiga, na Grécia, ela era assim. Então, se uma criança passasse numa rua, veja bem, e ela avistasse assim, na frente da casa, um pacote de dinheiro, sabe o que aquela criança fazia? Ela iria pedir informação ali naquele arredor, ou claro, primeiramente falaria com seus pais, né? Para ter informação naquele local, quem havia perdido dinheiro
Era claro que ela não ia falar a quantidade, porque a pessoa que perdeu sabe o quanto perdeu, né? Então a pessoa que perdeu iria dizer o quanto perdeu. Então ficava ali, aquele aviso, olha, achou um dinheiro na rua tal, assim, assim, assim. Aí a pessoa que perdeu, ela ia até aquele local e falava, olha, eu perdi o dinheiro. Aí você perdeu quanto? Eu perdi R$1.000. Então realmente, R$1.000 foi achado, o dinheiro é seu. Agora, veja bem, nós brasileiros, na maioria, não estou dizendo que são todos, se achar um pacote de dinheiro na frente de uma casa, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ver que não tem ninguém, vai pegar o dinheiro, botar no bolso e vai embora. Mas por quê? Porque nós não fomos formados assim desde criança, infelizmente. Nós não fomos formados a respeitar o que é do outro, nós não fomos formados a ter limite. Então já a Grécia antiga, né, ela tinha toda essa formação. E é por isso que as crianças, deixa eu aproveitar e atravessar aqui, é por isso que as crianças, elas tinham todo um comportamento diferente, havia o respeito, havia educação, havia honestidade, porque eles eram formados. Agora você entende o porquê que hoje em dia nós vivemos o caos que nós vivemos, porque não temos formação, infelizmente. A liderança que forma, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em ter lucro, em ter dinheiro, em ter poder, cada vez mais poder. Na verdade, é isso que a nossa liderança... Se você pegar na história, Confúcio foi um grande imperador chinês, que ele pegou a China justamente num momento de caos, e ele transformou a China num exemplo de moral, de virtude. Por quê? Porque ele era um verdadeiro líder, ele queria realmente implantar na sociedade esses conceitos de honestidade, de virtude, de moral. Agora, será, eu só pergunto a você pode responder, será que as lideranças hoje estão preocupadas com isso? Ou a preocupação deles é a gente ver essa guerra que está da comunicação contra o governo nos dias de hoje? Você não sabe o que rola por detrás, meu amigo, minha amiga. Será que esses que estão guerreando, eles estão preocupados com o povo, com a economia do país, para que o povo tenha uma vida melhor? Então, pense aí. Eu não sou chamado aqui para poder conduzir a sua vida, e sim a te dar uma dica, uma luz, para que você possa, meu amigo, minha amiga, refletir se realmente nós vivemos numa sociedade assim. Então, quando a palavra de Deus vem falar para a gente, pais, respeita os vossos filhos, é porque às vezes os pais não respeitam os filhos. E porque eles não respeitam os filhos, eles estão implantando esse nível de relacionamento. Se o pai não respeita o filho, como é que quer que o filho respeite o pai? Não é? Eu teve uma fase na minha vida da formação do meu filho, em que ele quis começar a me desrespeitar. Eu chamei ele para uma conversa, falei, filho, você tem que respeitar o seu pai, porque o seu pai respeita você. E hoje, graças a Deus, né, meu filho já tem hoje 25 anos, né? Ele me respeita e eu também respeito ele. Então, essa lei do respeito, da moral, da educação, ela deve ser aplicada de ambos os lados, e não somente de um lado só. Então, a palavra de Deus, ela vem nos dar essa direção. Um abraço para Luzinete Rigones. Bom dia, paz de Jesus para todos nós. Nós precisamos muito da paz de Jesus, porque, meu amigo, minha amiga, nós vivemos em tempos difíceis, aonde uma notícia de virtude, ela é responsável por toda uma divulgação em massa da mídia. Fulano achou uma maleta de dinheiro e entregou na recepção do aeroporto. Nossa,
Isso vira uma manchete, todo mundo fala, nossa, né? Ele entregou aquela maleta. Por quê? Porque não é costume esse comportamento virtuoso no meio de nós. Então o que cabe a você, que cabe a mim, a cada um de nós, numa situação dessa? Primeiro, nós precisamos avaliar o nosso comportamento. Será que eu ando respeitando as pessoas? Veja bem, será que eu tenho como princípio esse respeito, essa educação? Eu digo a você, meu amigo, se você recebesse na sua casa a visita de um amigo e ele estivesse assistindo uma TV na sua casa, você teria o comportamento de ir lá e desligar a TV e voltar para dormir? Você teria? Se você estivesse recebendo em sua casa um amigo e esse amigo fosse almoçar com você e tivesse como mistura ovo e carne, você daria o ovo para o seu amigo e comeria carne? Pois é. Se nós chegarmos a fazer isso, é sinal que o nosso nível de respeito, de educação, está distante. E aquilo que nós dizemos, de tal forma que nós estamos servindo a Deus, na verdade, tem muitas arestas a serem aparadas, porque, poxa vida, se eu não respeito o próximo, como irei respeitar aqueles que estão longe? E é aquilo que Jesus conta na parábola. O que aconteceu? O dono da casa, ele recebeu visita na sua casa. Já era tarde. Ele tinha no seu quintal um monte de ovelha. Um monte de ovelha. E tinha no quintal do vizinho uma ovelha só. E o que esse homem fez? Ele pegou, ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas e matar para alimentar a visita, não. Ele pegou a única ovelha que tinha do seu vizinho, matou e serviu para as visitas. Aí existia naquela cidade um homem de Deus. E esse homem de Deus foi fazer uma visita na casa desse homem. E falou o seguinte: fulano, por que você fez isso? Você que tinha um monte de ovelha no seu quintal, foi matar a única ovelha do seu vizinho? Pensa bem, meu amigo. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando da exortação que o profeta Natan fez a Davi. Falando, Davi, você tinha um monte de esposas no seu palácio. Um monte mesmo, mais, acho que umas 300, 400 esposas, tinha muita esposa. E você foi lá e pegou a única mulher de Urias, se envolveu com ela e ainda colocou o marido dela para morrer na frente da batalha, para você não ser acusado de ter engravidado ela. Ele chamou, foi assim, meu amigo, está na Bíblia. Ele chamou Urias, falou: Urias, vai para sua casa. Urias falou: não posso, Davi, eu estou em guerra nós não podemos ir para casa. Não, vai para sua casa, porque a intenção de Davi era que Urias se deitasse com a mulher dele, porque daí iriam dizer que a gravidez seria de Urias e não de Davi, porque Davi tinha engravidado a mulher de Urias.
E o que aconteceu? Urias não foi, Davi foi obrigado a mandar uma carta pelo próprio Urias ao chefe da guarda, pedindo para colocar ele na frente da batalha. Lacrou a carta, Urias nem sabia, mas estava carregando a própria condenação. E ele levou ali até o chefe da guarda colocou ele no pelotão e ele morreu. Aí Natan foi até a casa de Davi e falou: Natan, eu conheço uma família, aí contou todo esse episódio. Aí Davi falou assim para Natan: esse homem merece a morte. Aí Natan falou: esse homem é você, Davi. Você que tinha uma ovelha, um monte de ovelha no seu quintal, você foi pegar a única ovelha do vizinho. Ou seja, você tinha um monte de esposas, você foi pegar a única esposa do vizinho e matou o marido dela. Ele foi punido por causa disso, meu amigo. Porque o seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele, não por esse motivo, por outros motivos, e ele acabou perdendo o seu filho numa guerra, justamente uma guerra contra o próprio pai. Então, ou seja, não faltou aí, faltou tudo aí, né? Faltou respeito, faltou moral, faltou educação. E hoje em dia, sim, nós vemos esse quadro. Não há mais respeito. As pessoas, elas dizem que estão caminhando com Deus, dizem que estão servindo a Deus, mas ela trata a outra pessoa com brutalidade. Ela humilha a outra pessoa, ela pisa na outra pessoa. Mas eu pergunto, como é que pode a pessoa dizer que o Espírito de Deus habita nela, que ela é ungida do Senhor, se ela faz isso para o próximo? Se ela humilha as pessoas, se ela pisa nas pessoas? Por quê? Eu conheci um padre, inclusive já é falecido, é um santo, chama Padre Osmar, lá de Lagoinha, aqui no estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de viver muitos momentos com esse padre. Ele me ensinou a santidade. Ele me ensinou o que é amor. Se eu estou praticando ou não, já é outro problema, né? Porque a gente é limitado. Mas ele me ensinou, ele me deu vários exemplos. Um dia eu fui com a minha família almoçar na casa dele. E chegou... E a casa dele sempre foi assim, pessoas da alta sociedade, que até o próprio Geraldo Alckmin ia consultá-lo, como muitos arcebispos de Aparecida. Ele era diretor espiritual, é um homem santo que eu tive a oportunidade de conhecer, Padre Osmar de Lagoinha. E ele estava almoçando junto com a minha família, lá na casa dele, na Lagoinha, nós estávamos lá. De repente bateu uma família precisando de oração. Ele largou a comida no meio, foi lá, sentou, ficou uma meia hora atendendo essa família. Aí depois ele veio, sentou-se novamente na mesa do almoço e continuou comendo a comida, como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Vão almoçar, desliga o celular, eu não estou para ninguém. Ué, essa é a atitude de amor. Já a desse padre não foi assim. Por quê? A gente chegava lá, no começo, quando eu não tinha muita intimidade com ele, para a gente poder passar por um atendimento com ele, você tinha que chegar muito cedo. Você tinha que chegar na casa dele e enfrentar uma fila, mais ou menos lá para 1h da manhã. Se você quiser ser atendido às 6 horas, porque o Brasil inteiro ia lá. Ia muita gente. E quando dava assim, às vezes 5h da manhã, lá descia o padre. O padre saía de dentro do cemitério, com aquela batina preta, né, até aqui assim, ó. Saía de dentro do cemitério e passava pelo povo, cumprimentava e entrava lá para a casa dele. E depois às 6 horas ele abria para o atendimento do público, né? Mas era lindo essa cena, era lindo você conviver com um homem de Deus, um homem que tem realmente princípios concretos, que pratica o amor. Agora você vê essa cena, era um homem que tinha muito dor. Eu mesmo teve uma moça que ela estava com câncer no pulmão. E eu falei para os pais dela, desse padre, falei: olha, esse padre é um homem de Deus, leva nele. Foi dito e feito, levou nele, ele fez uma oração, a menina foi curada.
A minha sobrinha sofreu um acidente de carro, ficou com um dos braços bobos, sabe? Deu muito ponto nos braços dela. E aquele braço ia ficar inútil. E é claro, ela sabia, através daquilo que a gente tinha experimentado, e ela foi até ele. Pediu oração pelo braço dela. Ele orou e falou para ela o seguinte: olha, daqui um mês você faz um bolo e traz para mim com esse braço. E dito e escrito, passou um mês, o braço dela voltou a funcionar, tudo normal, como se não tivesse acontecido nada. Os nervos, a musculatura, tudo ali. E ela fez o bolo e levou o padre. Aí eu pergunto para você, por que esse padre tinha tamanha unção, tamanha intimidade com Deus? Porque ele amava. Essa é a grande diferença. Ele amava concretamente, não era palavrório. Hoje em dia se fala de amor muito no palavrório. É porque nós precisamos amar o próximo, fazer isso, fazer aquilo. A pessoa entra dentro de casa, ela não ama nada, ela já entra agredindo a mulher, agredindo os filhos, agredindo a si mesma. Está lá na igreja falando: eu amo o próximo, eu amo o irmão. E todo mundo aplaude. E nós precisamos amar. É tão lindo assim, tão gostoso, né? Falar de amor. Mas quando é para colocar em prática, é outros 500. Então nós precisamos levantar essa bandeira do amor, que é que está faltando na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso meio em que nós vivemos. E nós começamos a fazer isso conhecendo profundamente o que significa essas palavras: moral, educação, etiqueta, honestidade, respeito, limites, respeitar a liberdade do próximo, respeitar o próximo. Então são esses valores que eu peço ao Espírito Santo de Deus que desperte em mim e em você, para que de fato nós venhamos a adotar um novo comportamento. Porque não adianta você querer mudar o mundo, você não vai mudar, mas você consegue mudar em primeiro lugar a si mesmo, e depois dar um exemplo àqueles que moram com você, que estão mais próximos, e aqueles que depois os seus amigos, aqueles que convivem com você. Aí depois sim, você pode dizer que tem experiências para você poder pregar isso, sabe? Eu acho que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Eu lembro uma vez, tinha um pregador, e ele pregava contra o cigarro, né? Então ele falava assim: fumar é do demônio. Se você, Deus não criou o homem para fumar, o nariz é chaminé. E na pregação dele, ele descia além que fumava. E nesse retiro, teve um dia que eu fui no cantinho assim, eu estava no retiro andando. E adivinha quem que estava fumando? O próprio pregador. O próprio pregador, meu amigo, estava fumando. Então, ou seja, no meu irmão eu jogo um jugo pesado nele. Você não pode fumar, que é do demônio. Mas eu, lá no meu cantinho, eu fumo. Então eu acredito assim: se você fuma, é um direito que você tem. A vida é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não posso falar para você parar de fumar se eu fumo. Que moral eu tenho? Que experiência de vida que eu tenho? Que testemunho que eu tenho de falar para o outro parar de fumar, dizer que é do demônio, que ele vai para o inferno, se eu mesmo fumo? Então o que eu devo fazer? Na minha ética, no meu respeito, na minha educação, se eu fumo, eu nunca devo pregar para ninguém parar de fumar, que é do demônio. É óbvio. Se eu mesmo não consigo carregar aquele fardo, como é que eu vou jogar na costa do próximo? Mas infelizmente nos dias de hoje é assim. As pessoas que não têm consciência, não têm formação, não aprenderam o que é amor. Existem temas, meu amigo. Eu prego o evangelho
desde 1987. Conheci Jesus com 84 e prego a palavra de Deus desde 87. Eu fumei cigarro dos 13 aos 26 anos. Fui curado por Jesus e me libertei. Eu digo a você, eu nunca preguei contra quem fuma, falando que o cigarro é do demônio que leva você para o inferno. Eu nunca preguei. Primeiro, porque na época eu fumava, não tinha como eu falar de uma coisa que eu não vivia. E hoje, que eu já tenho 53 anos, eu parei de fumar com 26, né? E hoje, que eu tenho 53 anos, eu posso dizer a você que eu não fumo mais, eu parei com 26. Mas eu não me coloco no direito de pregar contra o cigarro, pregar contra quem fuma, porque eu passei por isso. E eu vi que, infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas em querer mostrar que é um grande pregador do que realmente se colocar no lugar do irmão e da irmã e ver que aquilo pode machucar, ferir o coração dela. Por isso nós precisamos ter respeito, muita educação, até mesmo como pregador do Evangelho, até mesmo como instrumentos na mão de Deus. E o que deve falar mais forte? O amor. O amor. Eu lembro, e aqui estou hoje contando algumas coisas da minha vida, né? Que numa das minhas visitas de atendimento ao Padre Osmar, pecados todos nós temos, né? Eu tenho os meus, você tem os seus. E eu tinha um pecado que eu não comentava com ninguém. E nem mesmo falava com o padre, né? E um dia o Padre Osmar virou para mim e falou: filho, olha bem, gente. Ele falou: filho, às vezes Deus fala com a gente através de uma criança. E eu estava brincando com meu filho, que era pequeno ainda, no computador. E assim, do nada, o meu filho virou para mim e falou o meu pecado. Não falou que eu estava pecando, não é isso, mas falou o pecado em si. Ele virou para mim e falou o pecado em si. Quando ele falou o pecado, meu filho tinha aqui uns 8 anos, né? Nem sabia o que estava falando, mas Deus estava usando ele. É quando ele falou do pecado para mim, ele nem falou como pecado, ele falou, eu lembrei na mesma hora do que o padre tinha falado para mim. Então você veja a sabedoria, a pureza, a minúcia de santidade, a grandiosidade desse padre. Ele não quis me machucar falando pecado na minha cara. Então o Espírito Santo iluminou, ele falou: filho, às vezes Deus fala com a gente através de uma criança. Pronto. Você viu já, deu para perceber o galardão, o nível elevado de cultura, de amor, de respeito, de ética e de educação desse padre? Gente, hoje em dia, se você tem que falar alguma coisa para a pessoa, você não pensa duas vezes, já manda a palavra. Porque você não está se importando se a pessoa vai ficar machucada, se ela vai sofrer com aquilo, não. É importante você falar, sabe? E esse padre não era assim. Eu estou dando testemunho aqui do Padre Osmar, do pouco que eu convivi com ele e pude observar, para que nós possamos tomar consciência e aprendermos a não desrespeitar mais o próximo, a não desrespeitar mais as pessoas, a colocarmos o amor em primeiro lugar, a valorizarmos em nós mesmos as virtudes do respeito, da ética, da moral, da honestidade, nos voltarmos a essa dimensão, a essa realidade, pois assim, com certeza, meu amigo, minha amiga, nós estaremos sendo mais sinceros conosco mesmo, com Deus, e seremos muito mais agraciados,
Porque Deus não irá ver falsidade em nós, mas irá ver autenticidade. Por isso vem Espírito Santo, repousa sobre nós. Nessa manhã, mais uma vez, estamos chegando ao final de mais um momento de conversa, de passeios, de diálogo, que desperta no coração desse irmão, dessa irmã, realmente a sensibilidade para que nós possamos amar, mas não com palavras, não com palavrório, mas com coisas concretas, verdadeiras. Fique na paz do Senhor, muito obrigado. Deus abençoe você e até uma próxima. Tchau, tchau.